Paz do Senhor a todos os irmãos nessa tarde. Boa tarde aos irmãos. Sou o pastor Alex. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10, versículo 8 em diante. Está escrito assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Besebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aió, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. E se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Eu quero repetir isso aqui. E se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Esse texto, irmão, que nós acabamos de ler, ele vai tratar dos valentes de Davi, os homens que faziam parte do seu exército, que a Bíblia fala que eram um total de 37, mas que haviam 3 que eram como se fosse a elite do exército. Por exemplo, o texto vai falar de um deles que com uma lança conseguiu abater 800 pessoas com uma lança. A Bíblia vai narrar, por exemplo, que no momento em que Israel já estava se retirando, e os filisteus estavam reunidos para a peleja, Israel se retirando, um deles lutou tanto tempo que ele não conseguiu depois soltar a espada da sua mão, que a mão ficou dele apegada à espada de tanto tempo de batalha. A mão ficou agarrada, travada na espada por causa do tempo da batalha. E esses 3 que nós já acabamos de ler aqui nesses versículos, eles são a elite do exército de Davi. Eram os 3 que eram os mais bravos homens do exército de Davi. Eram os 3 que tinham a incumbência de estar à frente da batalha. E é interessante que o texto diz que os filisteus estavam reunidos, mas Israel já tinha se retirado e só ficaram aqueles que de fato estavam prontos a pelejar, a batalhar pela vida, pelo povo, pelos propósitos de Deus, pelos projetos de Deus. Porque Deus, pastor? Porque a Bíblia fala que por causa desses 3 homens terem encarado de frente essa batalha e não terem recuado, Deus, olha isso que forte, Deus operou um livramento. Olha isso, o Senhor efetuou grande livramento. Então preste atenção, irmãos, a gente está vivendo um momento da nossa vida aqui no nosso país aonde a gente tem opções. Ou a gente vai ficar por aí concordando que o coronavírus está ganhando, está crescendo, está ganhando espaço, ou a gente vai dizer para o mundo, mandar para o mundo a mensagem de quem somos. Porque a Bíblia vai dizer que esses homens eram valentes, mas a Bíblia vai dizer que eles eram valentes, mas foi Deus que deu livramento.
Eles eram valentes porque eles foram para a peleja no momento que o povo de Israel estava começando a querer recuar, sair, os filisteus estavam cercando na frente de batalha, mas eles foram de frente. A Bíblia fala que um matou 800 e o segundo homem, ele lutou tantos dias, tantas horas de peleja, que a espada não conseguiu se soltar das mãos dele depois. Isso mostra a bravura desses homens e entender que a peleja, ela não poderia ser abandonada naquele momento e que Deus estava com eles. É interessante a gente entender aqui também que Deus, ele só operou o livramento a partir do momento em que aqueles homens se colocaram em guerra contra aquela situação, contra aqueles filisteus que estavam ameaçando Israel. E o que nós estamos vivendo nesses dias de hoje é exatamente isso, irmão. Nós estamos, se você não conseguiu entender ainda, nós estamos numa guerra, numa batalha, onde do lado tem um inimigo que está tentando vencer, não somente na questão da saúde, mas também na questão da economia do nosso país, que está pelejando para colocar o nosso país num caos muito maior do que somente a enfermidade, o coronavírus, mas também no caos do desemprego e da fome no nosso país. E nós temos que ser valentes nesse momento. Eu quero convidar você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, a se posicionar diante de Deus, através de oração, através de súplicas, a buscar a Deus nesse momento, a não desacreditar que Deus está a trabalhar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E essa peleja, ela já está ganha pelo poder do nome de Jesus Cristo. O próprio Deus, ele diz que a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Mas a gente vai ver, por exemplo, nesse texto aqui, que Deus, ele só vai operar um livramento em favor daqueles homens, daquela nação, quando eles se propuseram a pelejar, a batalhar. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa tarde. Se você que está pensando em esmurecer, você que está pensando em entregar os pontos, você que está pensando que agora é o momento que você tem que arrumar uma corda, botar no pescoço e morrer. Essa semana pelo menos 3 pessoas me procuraram falando comigo que estava com o intuito de comprar uma corda para se enforcar dentro de casa por causa dos problemas que o nosso país está enfrentando. Irmão, não é momento de você comprar corda para se enforcar, não é momento para você trazer mais pranto e mais dor para sua família, é momento de você pôr a mão na espada e pelejar contra esse problema que nós estamos enfrentando. Entender que a peleja não é só sua, a peleja é de Deus. Que na hora que você bater de frente com isso, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, ele vai garantir a vitória, não só para a sua vida, mas para toda a sua casa e para toda a sua família. Eu entendo também aqui nesse texto que a Bíblia diz que eles pelejaram, um matou 800 com a sua lança, o outro pelejou tantas horas que a mão dele ficou apegada à espada. E a Bíblia fala que após essa peleja, a única coisa que restou para eles fazer era tomar posse dos despojos que sobraram daquela guerra. Isso é uma coisa que a Bíblia nos ensina, que toda guerra, irmão, toda peleja, toda guerra tem despojos, mas os despojos não é para quem perde, os despojos é para quem ganha. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Se você não baixar a cabeça, pelejar nesse momento de dificuldade, acreditando, crendo que o Senhor Jesus é Deus para te dar vitória, você vai receber vitória grande que vai vir após essa batalha aí. Toda batalha tem despojo, toda batalha tem despojo, e o despojo é o que? É o prêmio para aquele que venceu a peleja. Então, irmão, não baixe a cabeça, não esmureça de orar, não esmureça de falar com Deus, não esmureça de ler a palavra, não esmureça de ouvir uma mensagem que seja na internet para trazer edificação. Ocupe o seu tempo com coisas que vão trazer edificação para a sua vida, ocupe o seu tempo com coisas que vão trazer esperança, expectativa. Nós servimos a um Deus que a Bíblia fala que Ele é vida.
com abundância. Então a gente não pode, como crente, como cristãos que somos, concordar com outra coisa. Essa peleja, ela está acirrada, ela está difícil, ela está aí, às vezes até tentando nos pressionar, mas Deus está no controle de todas as coisas, irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero te encorajar nessa tarde a não largar a espada. Não largue a espada no meio dessa batalha. Não largue a espada no meio dessa guerra, porque Deus está contigo. Deus está com a sua casa. Deus está com a sua família. E Deus não vai te desamparar. No final dessa batalha, você vai lembrar dessa mensagem. Deus ainda vai fazer coisa grande acontecer na sua vida. Tem milagre que vai chegar na tua mão, que vai chegar na tua casa, que vai chegar na tua família após essa peleja. E Deus está mandando dizer para você que me ouve nessa tarde: é necessário somente você acreditar, confiar e partir para a peleja, crendo que Deus, Ele é fiel e é poderoso para livrar e salvar na sua vida. Irmão, fica com essa palavra, medita sobre esse texto nessa tarde, que fala sobre os valentes de Davi, que eram 37, mas que 3 se destacaram, 3 se tornaram como se fossem a elite do exército. E Deus precisa de mim, precisa de você nesses dias, para estar pelejando contra esse demônio que tem se levantado no nosso país para tentar abater a igreja, abater o povo, abater toda a população. E nós que cremos em Deus, nós que acreditamos em Jesus Cristo, é que somos a linha de frente dessa batalha. O que precisamos fazer é manter as nossas mãos agarradas à espada e crer como aquele exército de 3 homens valentes acreditou que Deus era fiel e poderoso para dar o livramento. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa tarde que Deus está concedendo livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque você até então, no meio dessa batalha, está com a mão pegada na espada. Deus está dando livramento na sua casa. Fica com essa palavra nessa tarde e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.